Aí, tá gravando. Bom, pessoal, então, boa noite a todos e boa tarde para aqueles que estão em Manaus, né? Ainda é 5 da tarde, mas já finalzinho da tarde, início da noite. Como eu disse, eu vou falar bastante rápido para que a gente tenha um tempo de interação, pelo menos eu consiga responder algumas perguntas antes do workshop do professor Marcos. Então, meu nome é Michele Seixas da Silva e eu, junto com o professor Gustavo Neves Coelho, nós entramos no edital do Ministério da Ciência e Tecnologia, do CNPq, para realizar a primeira Olimpíada Nacional de Filosofia. O professor Gustavo Neves Coelho é o idealizador e o organizador e chefe da delegação brasileira das participações da delegação brasileira na Olimpíada Internacional de Filosofia. Eu venho auxiliando o professor Gustavo na organização da seletiva e, em especial, eu cuido do júri, porque o professor Gustavo ele atua no ensino médio, então o júri ele fica mais como minha responsabilidade, todo o processo de atribuição de notas e, enfim, e de selecionar, enfim, selecionar esses ensaios fica mais comigo, né? Mas o professor Gustavo, então, ele é o idealizador da seletiva nacional e, junto comigo, o idealizador também da Olimpíada Nacional de Filosofia. Então, vai ser a primeira Olimpíada Nacional de Filosofia, mas nós temos essa expertise, digamos assim, né, Gustavo, de já há alguns anos, desde 2018, realizar a seletiva nacional. Claro que vai ser a nossa primeira experiência nessa magnitude. A gente teve seletivas anteriores, que a gente teve 80 ensaios e algo como isso. Agora, nunca chegamos perto ao número que nós vamos ter agora. Para tranquilizar vocês, nós formamos uma equipe muito grande de jurados, então nós temos representantes em todos os estados do país, com universidades federais, institutos federais, universidades privadas também, em alguns casos. Então, a gente tem uma rede muito grande, muito capacitada de pessoas para nos auxiliar. Então, isso para tranquilizar vocês. O que eu quero fazer hoje? Eu quero mostrar para vocês, a nossa ideia seria que nós fizéssemos um workshop mais longo sobre os ensaios. Contudo, vocês devem ter ouvido, né, aqueles que são do Rio Grande do Sul conhecem, sabem, com a catástrofe que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul no mês de maio, o mês de maio, para mim, foi completamente perdido. Eu acredito que o professor Gustavo também, ainda mais ele estando em Porto Alegre, eu estou em Santa Maria, tudo começou no final de abril em Santa Maria e a água foi descendo até chegar em Porto Alegre, foi um efeito cascata, então para nós foi muito difícil. O mês de maio nós ainda estamos nos recuperando e agora começou a chover de novo. Mas, então a gente não conseguiu fazer como nós gostaríamos em maio, mesmo antes de acabarem as inscrições, conseguir fazer esse workshop. Felizmente, a gente conseguiu essa data com o professor Marcos Sacrini, então nós vamos fazer hoje. O que eu quero mostrar para vocês? Eu já vou começar a apresentar aqui o que eu preparei para vocês, tá? Para que a gente possa, então, discutir um pouco, eu possa mostrar um pouco para vocês como que vai se dar a avaliação do ensaio. Deixa eu dizer uma coisa, se eu colocar assim, eu não enxergo vocês. Qualquer coisa, então, deixa eu fazer o seguinte, peraí, vamos fazer o seguinte, se eu colocar assim fica bom para vocês, porque daí eu consigo enxergar. Fica bem? Sim. Então, fica bom, sim. Então fica melhor para mim assim também. Bom, então, o que eu quero trabalhar é o ensaio filosófico na IPO e na Unfil, porque nós, na Unfil, nós decidimos para que a gente pudesse ser também uma etapa para a seletiva que vai selecionar os 2 estudantes que vão compor a delegação brasileira para ir para a próxima Olimpíada Internacional de Filosofia, a gente tinha que manter a mesma estrutura de prova, mesmo que a Unfil ela ocorra, né, e essa é uma das diferenças com a seletiva, ela ocorra totalmente em língua portuguesa. Então, no meu roteirinho aqui, eu vou falar rapidamente sobre o ensaio, algumas instruções. Eu acho que eu vou pular essa parte e eu vou me concentrar nos critérios, certo?
Bom, vamos lá. Então, a seletiva nacional, ela é em língua estrangeira. Por quê? Porque na IPO, na Olimpíada Internacional, o ensaio, nenhum estudante pode escrever um ensaio na sua língua nativa. Então, tem quatro línguas oficiais da IPO e todo estudante pode escolher em qual língua ele vai escrever o seu ensaio. Nós mantivemos isso na seletiva nacional. Mas na IPO, o ensaio, ele é em língua, na UNFIL, o ensaio é em língua portuguesa. Então, todos os seus estudantes vão escrever em língua portuguesa. Eles vão ter 4 horas para escrever, das 2 da tarde às 6 da tarde, claro que respeitados os fusos horários, né? Esse é o horário de Brasília. No caso da seletiva nacional, que nós fazemos até agora, a competição de ensaios era o coração da seletiva nacional, toda ocorria nos estados que a gente conseguia ter pessoas, né, para aplicar. Mas agora, na UNFIL, a UNFIL vai acontecer em 2 etapas, como vocês devem ter. Então, a seletiva é em 4 línguas, espanhol, inglês, francês ou alemão. O aluno, ele vai dizer em que língua que ele vai escrever, que ele vai querer escrever. A seletiva, ela é uma etapa posterior a UNFIL. Então, aqueles alunos classificados que tiverem, não só os 10 primeiros, a gente ainda está estabelecendo os critérios, né, Gustavo? Mas provavelmente vão ser os 20 primeiros de cada região, vão poder se inscrever para a seletiva, daí em língua estrangeira. Por que que não pode ser em língua por que não pode ser em português? Porque lá na IPO, a pessoa não pode escrever na sua língua nativa. É um requisito da internacional. Por isso que a gente quis fazer uma Olimpíada Nacional que fosse em língua portuguesa, porque senão nós só teríamos a seletiva em língua estrangeira. Bom, a UNFIL, isso nós não usamos, porque nós temos poucas pessoas que possam ler em alemão. Então, são 3, é verdade, é só espanhol, inglês ou francês. Poucos jurados, né, que podem ler em alemão, então a gente não permite que na seletiva seja escrito em alemão. Bom, a UNFIL, ela tem 2 etapas. A etapa regional, que é essa que vai acontecer dia 28 de junho, em todos os estados da federação, e que o Gustavo falou os números, né? São mais de 500 estudantes, 2 por escola, e caso as escolas tenham participado da segunda chamada, daí pode ser mais, né? Mas em todas as etapas, em todos os estados da federação. Nessa primeira rodada da UNFIL, que é a etapa regional, a gente vai ter selecionado 10 estudantes por região para participar da etapa final da UNFIL, que vai ser em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, aqui na minha universidade, na UFSM. Mas aqui, o que é importante, e é isso que eu quero enfatizar com vocês, é que aqueles 10 estudantes, junto com os seus professores que vão vir para Santa Maria, que vão ter todos os custos cobertos aqui, mas não os custos de deslocamento, eles vão ter, o concurso de ensaios vai ser só uma parte da programação. Então, a nossa programação, ela vai ter workshops, palestras, programação cultural, programação de conhecimento, de científica aqui na universidade, nos arredores. A gente tem um parque reconhecido pela Unesco, que é um geoparque reconhecido pela Unesco. Enfim, a gente vai ter uma série de atividades, uma programação muito rica, cultural, científica, filosoficamente. Então, assim, eu quero fazer uma propaganda para que aqueles selecionados, né, os 10 por região, venham para Santa Maria, façam um esforço e venham para Santa Maria. E mais, uma coisa importante que a gente fez questão de colocar no nosso projeto é que não venham só os estudantes, mas sim que venha um professor junto com o seu estudante. Então, nós vamos ter 50 estudantes e 50 professores aqui em Santa Maria, se tudo der certo, no final de outubro. Tem uma pergunta. Sim, nós temos previsto um auxílio financeiro para estudantes de escola pública, certo? Vai ter. Até 20 estudantes, de acordo com a classificação, né? 4 por região, estudantes de escola pública, dentre os 10, vão ter auxílio financeiro para vir até Santa Maria. A gente ainda está estudando o valor desse auxílio financeiro, tá?
E a gente está estudando bem essas datas, se vai se manter de 17 a 20, ou se vai ser de 16 a 19, ou de 18 a 21, a gente ainda está vendo exatamente para tentar organizar essa parte logística do transporte, que ficou um pouco mais difícil aqui no Rio Grande do Sul. Mas, enfim, isso é outro assunto, a gente pode conversar depois. Mas, enfim, eu queria aproveitar para fazer essa propaganda. Façam um esforço e venham os estudantes e os professores, as professoras aqui para Santa Maria. Vai ser uma programação muito rica e a gente quer muito que dê muito certo essa a Unfil, né? E tanto a etapa regional quanto a etapa final. Bom, então eu vou pular isso daqui, porque enfim, tinha algumas provas, eu vou pular conta de tempo, e nós vamos direto para os 5 critérios, tá? Aqui, eu peguei um trecho de um artigo publicado pelo Mark Foglia, numa edição da revista Didática para Filosofia, é uma revista internacional sobre didática para filosofia, ou para filosofia nas escolas, que foi dedicada à Olimpíada Internacional de Filosofia, e eu trouxe um trecho muito curto desse artigo do professor Foglia sobre o que é o ensaio da IPO, o que é um ensaio para a Olimpíada Internacional de Filosofia, porque eu acho que ele se adapta bem ao que a gente pensa, ao que a gente imagina aqui para um ensaio para Unfil. Então, o professor diz o seguinte: sob o termo ensaio, nenhuma estrutura particular é imposta a priori aos participantes. O ensaio pode ser considerado a pedra de toque da expressão escrita na filosofia, o que explicaria o consenso que desfruta como forma de expressão particularmente apropriada para uma competição internacional. O consenso em torno do ensaio decorre do desejo comum dos participantes, seja qual for o país, de adotar uma única forma de discurso como denominador comum, não dando vantagem a esta ou aquela forma nacional de ensino. Acreditamos na neutralidade do ensaio como forma fluida de expressão, talvez até como não forma, o ensaio deixa de lado as asperezas culturais e nacionais da escrita filosófica. Portanto, também uma forma aberta, capaz de acomodar uma ampla variedade de produções. Bom, então, o ensaio, vou terminar de ler, né? O ensaio poderia ser visto como representando a possibilidade do pensamento livre de qualquer regra pré-estabelecida, de espontaneidade sem qualquer obstáculo particular, sem divisão imposta, sem a priori... não, isso aqui já... Opa, por que ficou? Desculpa, estava lendo, não sei por que eu acho que eu só tinha destacado essa parte aqui dessa maior. Mas o que é importante, então? É que o ensaio em filosofia a gente não vai dar... Eu sei que muitos de vocês preparam os estudantes, por exemplo, para o Enem, ou para vestibulares específicos, e ali naquele tipo de redação vocês têm uma estrutura muito fechada, certo? Tem que começar assim, tem que desenvolver assim, tem que concluir de tal modo. No ensaio para Unfil e também para a IPO, isso não ocorre. Então, a estrutura ela é muito mais livre, muito mais fluida. É claro que um ensaio é diferente, por exemplo, de uma poesia, de um diálogo e de outras formas de escrita. Mas, dentre as formas disponíveis e nas quais a gente possa estabelecer certos critérios para avaliar, certos critérios minimamente objetivos, o ensaio ele é aquele que é mais, digamos assim, mesmo sem dar uma estrutura pronta, ele ainda permite uma certa liberdade para o estudante. Bom, então, usando ainda, pensando no guia para a IPO, que vocês encontram lá no site da Olimpíada Internacional, a gente ainda encontra o seguinte: o ensaio filosófico deve ser um dispositivo explanatório, algo que começa com uma pergunta e o leva por um caminho em direção a uma resposta. Então, a gente tem uma descrição normativa, tem um ponto de partida, começa com uma pergunta, mas não necessariamente, certo? E não tem necessariamente um ponto final, no sentido em que
o estudante tem que dar uma resposta para a pergunta. É claro que tem um ponto final, é claro que é desejável que tenha uma conclusão, isso eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, mas ele não tem um ponto final no sentido em que o aluno, se ele começa o ensaio com uma pergunta, ele precisa oferecer uma resposta. Também quero dizer que esse é só um caminho de ponto de partida. Começar por uma pergunta não precisa ser assim, certo? Pode começar com uma afirmação, pode começar enfim, com uma série de outros dispositivos, com uma analogia, com uma metáfora, com uma análise. Depois eu vou dar alguns exemplos, certo? Michele? Oi, Gustavo. Sim, já ia te passar. Só um pouquinho, eu estou com dois, o celular e o computador, e às vezes me perco no microfone. Um comentário muito rápido, tá? Uma demanda que surgiu, né, que a gente disponibilizasse materiais em língua portuguesa. Nós não tivemos tempo de fazer isso, né, até hoje, mas já existe uma tradução, tá, que foi feita por um grupo de estudantes da UFPR, sob coordenação do professor Eduardo Barra, que compõe a nossa equipe de sustentação do projeto. Então, essa tradução está pronta, só falta a gente fazer uma revisão final nela para poder disponibilizar no nosso site, tá? Então, vocês já encontram esse guia em língua inglesa no nosso site, o site da Umfio. Acredito que nessa semana a gente já tem uma tradução para o português dele, assim como de pelo menos 2 ensaios que já foram vencedores nas nossas seletivas para IPO aqui no Brasil, para vocês já terem pelo menos nessa semana 2 modelos de ensaios, né, diferentes, para poderem ver o que foram ensaios bem avaliados, né, nas nossas seletivas. Só isso. Obrigada, Gustavo. Exatamente, eu até trouxe, se der tempo, né, para a gente dar uma olhada em uma partezinha, assim, só no começo e no final de um desses ensaios. Bom, vamos lá. Então, a IPO, ela tem 5 critérios, certo? E a gente adota isso para um fio, a gente adotou isso para a seletiva e a gente adota esses 5 critérios para um fio. Os 5 critérios são relevância ao tópico, compreensão filosófica do tópico, poder persuasivo de argumentação, coerência e originalidade. Essa tábua, digamos assim, com as rúbricas, diz respeito a uma sugestão feita pelo professor Flores Velema para correção dos ensaios na IPO. Eu quero oferecer para vocês uma tábua parecida, certo? Só que como a gente não adota a nota, a gente adota, pelo menos nas primeiras rodadas, como que a gente diz, Gustavo? Rubricas nos critérios, né? E nota para o ensaio. Isso, rubricas nos critérios, a gente não adota ali 0,5, 1,5, 2 para cada critério, mas a gente só adota uma nota final do ensaio e rubricas. Então, o que a gente considera? Para cada um dos 5 tópicos, então, cada avaliador vai dizer se o tópico foi insuficiente, foi bom, muito bom ou excelente. Então, eu quero dar exemplos para vocês, tá? Isso são sugestões, quando eu trabalho com os jurados, eu falo sobre isso. Por exemplo, o que seria um ensaio insuficiente no critério relevância ao tópico? Seria um ensaio que não aborda o tema escolhido ou aborda o tema escolhido apenas marginalmente, que ele fala sobre outra coisa e lá num determinado, sei lá no meio ele fala no tema que foi escolhido, certo? Isso é um ensaio insuficiente no critério relevância ao tópico. Um ensaio bom no critério relevância ao tópico é que ele é um ensaio que aborda de modo satisfatório o tema escolhido. Um ensaio muito bom é que quando ele apresenta algum aprofundamento do tema escolhido. Por exemplo, ele oferece ao menos uma perspectiva relevante sobre o tema escolhido. E um ensaio excelente, nesse caso, é um ensaio que aprofunda o tema escolhido. Por exemplo, ele oferece múltiplas perspectivas relevantes ao tema escolhido. Sei lá, ele pega tem um tópico, ele pode começar com uma pergunta ou apresentando uma perspectiva, mas ele apresenta outra perspectiva também sobre aquele tópico, certo? Isso no que diz respeito ao critério relevância. O critério compreensão filosófica, o que é um ensaio insuficiente? É quando ele claramente não apresenta nenhuma compreensão filosófica do tópico escolhido. Um ensaio bom é quando ele tem alguma referência filosófica e compreensão suficiente do tópico.
Isso daqui não significa, por exemplo, que ele tem que ter uma referência filosófica para além daquela que foi oferecida a base para o tópico, mas sim que ele tem alguma compreensão daquela referência filosófica do qual ele partiu, certo? Um ensaio muito bom é quando ele mostra alguma compreensão filosófica de algum pensador, conceito e teoria, embora de modo incompleto ou não aprofundado. E um ensaio excelente é quando ele mostra uma clara compreensão filosófica de algum pensador, conceito ou teoria relacionado ao tópico escolhido, certo? Nesse critério aqui, que é a compreensão filosófica do tópico, vocês vão ver que vai de uma compreensão superficial, né, suficiente, até uma compreensão bastante aprofundada, onde o estudante consegue mostrar que ele entende, por exemplo, um determinado conceito, uma determinada teoria, certo? Que é relacionado ao tópico escolhido. Uma outra coisa que eu gostaria de enfatizar é o seguinte: em nenhum momento vocês vão ver nesse critério a gente dizendo que o estudante, que essa é uma prova, por exemplo, que o estudante ele tem que dominar correntes de pensamento filosófico, que ele tem que dominar a história da filosofia, conteúdos nesse sentido programático. A prova ela é muito mais focada no aluno mostrar compreensão, no aluno mostrar capacidade de análise, no aluno mostrar capacidade de argumentação. Então, agora, se vocês olham o próximo critério, ele diz respeito justamente ao poder persuasivo de argumentação, por isso que o professor Marcos Sacchini vai trabalhar com vocês depois, né? O que é um ensaio insuficiente? É quando falta força argumentativa, falta análise, falta persuasão, certo? Ele não apresenta nem força argumentativa, nem análise minimamente, nem persuasão. Um ensaio bom é quando ele tem alguma análise, mas ele tem poder limitado de argumentação ou de persuasão. Um ensaio muito bom, eu já falo sobre a tua dúvida, Hilary. Um ensaio muito bom é quando ele apresenta uma boa análise filosófica e ele tem força argumentativa, mas ele não é inteiramente convincente, certo? E um ensaio excelente é o que mostra essas três coisas: análise, força argumentativa e poder persuasivo. Ele vai analisar o tópico, ele vai apresentar argumentos, e esses argumentos vão ser... Vai levar ela? Obrigada. Gente, desculpa, é que eu tenho um bebê de 9 meses, tá? E eu tenho uma filha de 5 anos. Agora a filha tem patinação, meu marido está me dizendo que vai levar o bebê junto, porque nós estamos só os dois aqui, mas tudo bem, voltando. Bom, então, um ensaio excelente, nesse quesito, ele tem essas três coisas: ele apresenta uma análise, ele apresenta um argumento, porque uma coisa é apresentar uma análise, outra coisa é apresentar um argumento, e ele tem poder persuasivo, esse argumento é um bom argumento. Respondendo à pergunta da Hilary, né? Deixa eu pegar aqui. Como deve ser estruturado o ensaio filosófico e quantos parágrafos ele deve ter? A gente não dá esse tipo de restrição. Então, assim, um ensaio filosófico, ele tem que apresentar esses 5 critérios. Ele tem que ter, deixa eu botar aqui, ele tem que ser relevante ao tópico, tem que apresentar compreensão filosófica, tem que ter poder persuasivo, coerência e originalidade. Mas ele não tem uma estrutura, como eu disse antes. É claro que é desejável, isso eu vou falar nos próximos tópicos, no coerência e no originalidade, principalmente no coerência. É claro que é desejável e é valorado quando o ensaio ele é bem estruturado. Quando ele tem claramente um início, um meio e um final. Agora, como isso vai ser estruturado vai do estudante, certo? Além disso, perguntar quantos parágrafos, né? Também não tem restrição, não tem mínimo e não tem máximo. Vai do que o estudante vai querer utilizar. Às vezes eles querem escrever mais, às vezes a gente já teve ensaios curtos de 2,5 páginas, nem chegando quase 3 páginas, nem completando 3 páginas, que foram premiados e que ganharam menção honrosa depois lá na IPO.
Mas também já teve ensaios de 7, 8 páginas, então depende um pouco do estudante. Escrever muito não quer dizer que vai ter mais qualidade, né? Escrever pouco também, ser conciso também pode ser uma virtude, mas se for muito conciso, fica quase que uma redação. E o ensaio, ele precisa ter um pouco mais de aprofundamento. Daí vai perder um pouco no aprofundamento, na análise, na compreensão. Mas isso vai depender, pode ser de, sei lá, 1,5 página a 10 páginas, quanto o estudante conseguir escrever, certo? Então, não tem um número de parágrafos e não tem uma estrutura rígida. Tem alguns critérios que a gente espera que sejam analisados. Deixa eu colocar agora o próximo tópico, que eu acho que responde um pouco essa pergunta da Hilary. O tópico coerência, né? Quando que é um ensaio insuficiente? Quando ele apresenta alguma contradição ou ele não tem qualquer estrutura que eu possa identificar, certo? Ele não tem articuladores de temporais, assim, que me digam onde que eu estou, para onde eu vou, o que eu já fiz. Então, ou ele apresenta claramente uma contradição. O aluno diz A e depois diz não A no próximo parágrafo. Isso é um ensaio que peca na coerência. O que é um ensaio bom? É quando ele tem alguma estrutura, mas ele é difícil de ler. Por exemplo, ele tem início e desenvolvimento, mas não tem, por exemplo, uma conclusão clara. Parece que o estudante ele não conseguiu, não teve tempo de finalizar, por exemplo. Quando isso acontece, né, o ensaio fica ruim. Ou quando o estudante não teve tempo de revisar, e daí a estrutura ficou truncada. Ele é difícil de ler. É um ensaio bom, porque ele tem alguma estrutura, mas ele não é muito bom nem excelente. Um ensaio muito bom é quando ele tem uma estrutura clara, a gente consegue se localizar, o leitor consegue se localizar dentro do texto, ele é claro, ele é bom de ler. E um ensaio é excelente quando ele tem uma leitura clara, acessível, e ele é bem estruturado logicamente, ou seja, eu consigo ver que o meu roteiro é tal, que eu parto de A, passo por B e chego em C, certo? Eu tenho essa rubrica excelente nesse critério. O último critério é a originalidade, certo? Na originalidade, bom, agora eu vou responder um pouco a pergunta. Isso, Gustavo colocou, agora eu li ele. Até de 1,5 página a gente já teve ensaio bem avaliado. Isso depende muito. É claro, eu volto a dizer assim, se for um ensaio que tem, sei lá, 1 página, menos de 1 página, ele vai perder um pouco no quesito de aprofundamento, certo? De compreensão filosófica do tópico. Mas ele pode ganhar na originalidade, na coerência, então vai depender muito, né, de como os estudantes vão trabalhar. Mas, enfim, eu diria que um bom ensaio, ele tem entre, sei lá, 2,5 páginas de mínimo, até 4 páginas e meia, até 5 páginas, mas a pessoa tem que ser muito boa na escrita, né, para sustentar, assim, um argumento por mais e ali, que é feito na hora, né, 4 horas, um estudante de ensino médio, a gente leva tudo isso em conta para sustentar um ensaio muito maior, assim, do que 4 páginas, 5 páginas, mas a gente já teve ensaios excelentes de 6 páginas, 7 páginas, né, Gustavo? Depende, então, assim, depende muito do estudante. Posso acrescentar muito rapidamente um ponto que eu acho que é legal sobre a nossa história, né, esse ponto. Lá em 2020, nós tivemos uma seletiva para IPO, antes ainda, né, de aparecer a pandemia, que levou ao cancelamento, né, da suspensão da IPO presencial naquele ano, ela passou a ser um evento online. Nós tivemos 2 selecionados, né, um estudante do Rio de Janeiro, e eu tenho a alegria de ver que a professora dele está aqui, né, a Andréia Maciel, a professora da Escola Britânica do Rio de Janeiro. Nós nunca nos falamos, né, pessoalmente, mas já trocamos algumas mensagens por Facebook. O Luiz Felipe Morgado Horta e o Toma Georg, lá do Colégio Núcleo do Recife, né? Toma foi selecionado em 2º lugar com um ensaio de 1,5 página, se eu não me engano, né? Uhum. Mas foi um ensaio, então, muito bem avaliado, né? Ficou em 2º lugar naquele ano, eram 40 e poucos participantes, se não me engano.
E o Luiz Felipe foi selecionado em primeiro lugar com um ensaio, se não me engano, de 6 páginas naquela seletiva. Né? Os 2 ensaios, né, muito bem avaliados, com características bem diferentes. Né? Então, não é a extensão realmente que define a qualidade. E aí, na Olimpíada Internacional daquele ano, o Luiz Felipe escreveu um ensaio, acho que de umas também 6, 7 páginas, ganhou uma medalha de prata, e no ano seguinte ele escreveu um, acho que de 8 páginas, em língua inglesa, ali em 4 horas, e ganhou uma medalha de ouro. Claro, como disse a Michele, né, tem que ser realmente muito fora da curva para conseguir sustentar um ensaio coerente, original, com poder persuasivo de argumentação, enfim, todos esses critérios, né, tão longo. Né? Então, claro que isso levou, né, a medalha que ele recebeu, que para a gente foi uma grande alegria, tenho certeza que para a professora Andréa também. Né? Mas, realmente, não é a extensão que vai definir. A gente, né, no Brasil eu não atuo como jurado da seletiva, mas na Olimpíada Internacional eu atuo. Né? E fica muito claro, às vezes, quando um estudante está forçando um pouco a barra para escrever muito, porque ele acha que isso vai gerar uma nota melhor. E aí a gente vê que tem 2, 3 parágrafos desnecessários, que há uma repetição de um argumento que é desnecessária, uma formulação, enfim. Então, realmente é melhor se manter naquilo que o estudante acredita que seja ali coerente, persuasivo, enfim, que satisfaça os critérios. Né? E ótimo, Gustavo, ótimo de lembrar essa seletiva, exatamente, foram muito bons ensaios e completamente diferentes, né? E o que eu ia dizer sobre isso? Bom, daqui a pouco eu lembro. Só a minha alegria de conhecer a professora também do Luiz Felipe. Não, eles vão escrever no computador. Eles escrevem no computador, professora Angélica. Eles escrevem no computador. E depois, assim, eles escrevem num computador desconectado da internet e depois cedido pelo local de prova, e até agora a gente está repassando, enfim, porque teve essa questão das chuvas, e sempre de última hora pode ter alguma mudança, ou de sala, em geral de sala, assim, porque tem que ter computadores funcionando e sem internet, sem acesso à internet, né? Porque hoje com o chat GPT, gente, é impossível, se a gente deixa o acesso à internet, saber se o estudante realmente escreveu ou não. E depois, no final, quando eles terminam a prova, eles entregam para a pessoa que está no local, que vai ter um computador com acesso à internet, para que ela envie para o Gustavo o ensaio. Deixa eu ver aqui, eu tenho ainda uma pergunta, tá? No ensaio tem que haver a minha tese da Ana Carolina Candreva. Deixa eu só responder essa última, Cléo Prado. Gustavo, a gente já teve estudantes selecionados, a gente já teve estudantes de escola pública participantes da IPO, mas acho que selecionados não, né? No Brasil, não. Tivemos participantes da seletiva para a IPO, né, estudantes de escolas públicas, alguns com boa colocação, nós tivemos uma medalhista, se não me engano, ali em 2020, tá? Que era de escola pública, não lembro agora de mais algum caso, mas eu acho que há. E nós tivemos alguns casos de bolsistas de escolas privadas que foram selecionados e, enfim, tiveram experiências transformadoras, né? Primeira viagem, primeira vez de avião, alguns primeira vez em hotel, enfim, que foram selecionados para a Olimpíada Internacional, enfim, graças a todo esse trabalho. Né? Exatamente. E assim, a gente, justamente um dos pontos de criar um fio é que as escolas públicas venham com a gente, né? Que a gente quer atingir o público das escolas públicas e quer, criando essa perspectiva, né, de uma Olimpíada Nacional, que as escolas públicas se envolvam e que participem também da seletiva, porque às vezes a seletiva parecia uma coisa muito longe, distante, porque em língua inglesa. Bom, vamos começar a fomentar, então, em língua portuguesa, para que depois a gente alcance também em língua estrangeira, para que os estudantes possam também ter essa oportunidade. E realmente, assim, os bolsistas que viajaram e que tiveram essa experiência na internacional, são experiências transformadoras, e a gente quer trazer, a gente está aqui, a gente espera que tenham, né, estudantes tanto de escolas públicas quanto de escolas privadas aqui em Santa Maria, a mistura das pessoas, misturar esses estudantes e fazer proporcionar uma experiência de reflexão e pensamento em torno da filosofia,
seria, assim, vai ser excepcional, assim, excelente, é o que a gente pretende que aconteça, né? Então, por isso também que a gente previu, né, nesse edital que nós participamos, um auxílio financeiro para que os estudantes venham para cá. E a gente espera que vocês façam todo o esforço para que venham junto também, porque vai ter uma programação especial para os professores. Então, deixa eu falar do último tópico, que é a originalidade. Já são 15 para 7, meu Deus, como vai rápido. Que eu quero responder a pergunta aqui da Ana Carolina, né? O tópico da originalidade, ele diz o seguinte: o que é um ensaio insuficiente? É um ensaio que ele não apresenta nenhuma originalidade. Mas o que é originalidade? Não é necessariamente apresentar uma tese nova. É, por exemplo, no tratamento do tema, no tratamento da ideia, no tratamento das teorias, é apresentar alguma personalidade, algum ponto de vista do autor. E isso eu tenho que fazer uma ressalva, que é a seguinte: os estudantes, eles não podem, no ensaio, se identificar, certo? Eles não podem, no ensaio, dar nenhuma dica de que escola que eles são, ou que cidade que eles são, ou de que região, da onde que eles vêm. Por quê? Porque isso, para evitar casos em que, enfim, pudesse ter alguma acusação de que teve favorecimento de um ou de outro estudante. Então, a ideia é que eles não se identifiquem nos ensaios. Então, assim, apresentar o ponto de vista não é se identificar, né? Mas é apresentar, enfim, dizer, dar a sua opinião fundamentada acerca daquele assunto, acerca de uma disputa filosófica, por exemplo. Isso é válido e isso é bem visto no quesito originalidade. Mas isso não precisa necessariamente acontecer, não precisa necessariamente acontecer para o ensaio ser bem avaliado. Por exemplo, um ensaio bom, ele tem algum sinal de originalidade, ou ele trata o tema de um modo original, ou apresenta uma ideia nova, ou apresenta a personalidade, que é, no caso, se posiciona, né, apresenta um ponto de vista do autor ou da autora. Um ensaio muito bom é quando ele apresenta a originalidade, não só sinais, mas de fato original, ele trata o tema de maneira original, ele traz uma ideia original ou no tratamento de uma teoria de um modo único, né, peculiar. E um ensaio excelente é o que ele apresenta originalidade no tratamento do tema, ou das ideias, ou da teoria, e ele expressa, digamos assim, uma personalidade, que pode ser o ponto de vista do autor, mas pode ser uma personalidade no estilo do texto, no modo como escreve, não necessariamente precisa ser essa personalidade. A gente consegue reconhecer quando um texto ele tem, digamos assim, personalidade, né? Ele não é simplesmente uma coisa burocrática, mas ele tem além de algo burocrático, né? Bom, eu não sei, espero ter respondido, então, a pergunta da Ana. Então, ele não tem que ter a minha tese, certo? E não tem que ter o problema e a solução do problema, também não precisa ser assim. Ele pode ser análise do tópico, ele pode ser apresentação de argumentos, ele pode ser simplesmente um debate entre duas teses, mas sem se posicionar sobre a tese, qual é a melhor ou qual que vence, digamos assim. Então, tem vários estilos que podem ser explorados, desde que ele não entre em contradição, que tenha alguma originalidade, que ele apresente uma estrutura clara, tem início, meio e fim, certo? Então, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Eu ia depois, porque eu quero ainda ver se dá espaço para que vocês possam colocar mais alguma pergunta, certo? Eu vi que tem um monte de coisa ali para trás que eu ainda não li. Mas o que eu quero sugerir é que vocês leiam, tá? Leiam o material que a gente vai disponibilizar em português, que ainda não está lá, mas até o final dessa semana a gente consegue pelo menos 2 ensaios, a gente consegue. Leiam e tentem identificar esses quesitos, tá? Por exemplo, nesse daqui, eu anotei ali que no primeiro parágrafo desse ensaio, a gente tem um resumo
do tópico que o aluno escolheu, que demonstra uma certa compreensão filosófica, certo? Já de cara, ele apresenta um resumo do tópico que ele escolheu, demonstrando que ele compreendeu o tópico. Depois, ele vai, enfim, continuando ainda nesse ensaio, né, ele vai dar uma justificativa com uma análise, ele vai dizer o seguinte, ele vai ter uma estrutura, certo? Que é o critério da coerência, ele vai dizer assim, portanto, neste ensaio abordarei primeiro tal coisa, depois disso vou fazer tal coisa, para sustentar a minha tese. Então, ele já está usando também o poder persuasivo de argumentação, ele está se posicionando, dizendo qual é a tese dele, então, o critério de originalidade, a voz do autor. Então, olhem esses ensaios e tentem reconhecer esses... bom, depois, enfim, eu vou deixar, eu vou entregar esse material para vocês, a gente pode, eu coloco essa gravação, então a gente pode depois mandar o link para vocês, e eu coloco também, junto a gente manda esse PowerPoint aqui, em formato PDF, certo? Para que vocês possam dar uma olhada. Eu vou interromper o compartilhamento para a gente poder conversar um pouco, eu vi que tem um monte de coisas escritas aqui no chat. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Então, a gente tem uns 10 minutos para algumas perguntas específicas sobre a prova, sobre o ensaio, o que vocês... alguém ficou com alguma dúvida? Michele? Oi, é o Marcos? Oi, Marcos. Isso, sou eu. Não, eu tô olhando as perguntas aqui, quer que leia para você, para ajudar? Pode ser, algumas eu já respondi. Começa aqui 18h47, tem uma série de perguntas aqui. Ah, tá, vamos lá, então. Essas aí eu não respondi. Vai lá, pode ler. Poderíamos levar comida, já que é uma prova de 4 horas? Isso vai depender do laboratório, tá? Tem alguns laboratórios de informática que vão permitir, outros não. Água, com certeza, pode levar. E talvez, assim, levem e perguntem lá no laboratório se pode. Aqui na UFSM, por exemplo, eles recomendam que não. Então, assim, água pode entrar, mas comida não. Então, levem, se o estudante ficar com fome, ele pega a sua mochilinha, pede lá para quem está cuidando, para sair ali no corredor, comer uma coisa rápida e voltar. Certo? Porque como é no computador que isso vai acontecer, muitos laboratórios não deixam entrar com comida, que na UFSM é assim, pode entrar com água, mas não pode entrar com comida. Uma bala, uma coisa assim pode, né? Mas não, sei lá, tirar um sanduíche cheio de farelo não vai acontecer, vocês vão ser expulsos do laboratório. Os alunos vão ser expulsos. Uma outra aqui, Michele. Pensaram em ter uma identificação dos estudantes de escolas públicas e ofertar um percentual de vagas? Tu diz, o Gustavo pode responder, talvez. Sim, isso já existe, já está previsto no nosso edital, né? Existe uma reserva de vagas, eu só me esqueci no formulário de inscrição, quando você se inscrevia, inseriam todos os dados, de inserir esse dado, se a escola é pública ou privada. Mas quando eu não conseguia identificar isso diretamente, eu fazia uma pesquisa rápida, até consultei o Marcos um dia para saber o caso de uma escola. Então, isso está registrado para a gente ter esses dados, porque eles são importantes tanto para a questão da classificação para final, porque existe lá uma reserva de 2 vagas por região, né, para participar da etapa final, para escolas públicas, e a gente também tem a distribuição de bolsas de iniciação científica júnior para estudantes de escolas públicas de acordo com a classificação deles, além da questão do auxílio, né, a viagem e tudo mais. Então, essa informação, a gente já tem ela, né, mas a gente vai depois confirmar isso com vocês em caso, né, de classificação de um estudante, em caso de ele, né, estar classificado para receber uma bolsa, etc. Exatamente, a gente recebeu 10 bolsas de C Júnior, que nós pretendemos distribuir em todas as regiões do Brasil, mas nós temos algumas cotas para negros, indígenas e mulheres, então tem que ser 50% para meninas. Eu não sei agora exatamente, não tenho na minha cabeça, que isso era até do edital, se era 40% negros ou
20%, eu não sei, certo? Então, a gente, de acordo com esses critérios, que a gente vai conseguir distribuir as bolsas de C, mas tem para aqueles classificados e melhor colocados, essas bolsas de C que nós vamos distribuir nos classificados da Unfil. Então, tem uma série de ações, Cléo, para incentivar a participação das escolas públicas. Nós tínhamos pedido 40 bolsas, nós ganhamos 10. Então, assim, talvez ano que vem a gente ganhe mais. E o que a gente espera com essas bolsas? São bolsas de 6 meses. A gente espera que os estudantes, eles estudem e venham fazer de novo ano que vem. Se for aluno do primeiro ou do segundo ano, né, obviamente. Se for do terceiro ano, não vai dar. Mas que, pelo menos, ele estude, faça um trabalho, possa entrar na universidade. Então, é isso que a gente quer. A gente fez reserva de vaga para final. A gente tem auxílio financeiro para o deslocamento dos estudantes de escola pública. Então, tem uma série de ações. E lembrando que para todos os estudantes e professores que vierem para Santa Maria, aqui o hotel e a alimentação vai ser por conta do evento, né? Aqui não vai gastar com deslocamento. Tá. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta, só para que não haja dúvida, sobre a questão da identificação da autoria, né? Uma mulher pode demonstrar que é mulher? Então, assim, isso não tinha me ocorrido na prova, mas talvez seja algo que a gente precise conversar. Eu diria que o melhor é não, tá? Porque isso pode ter viés positivo e pode ter viés negativo. Então, eu diria que essa identificação, ela não é desejável. É claro que, assim, e se identificar como, sei lá, gaúcho, é mais grave do que se identificar como mulher, porque tem menos gaúchos participando do que mulheres, mas eu diria que não se deve usar esse tipo de identificação, certo? Sempre tentar escrever um texto que tu não explicite a tua identidade, porque isso pode causar viés no avaliador. Tanto viés positivo quanto viés negativo. Isso pode, mesmo que não elimine o ensaio, pode prejudicar a pessoa que escreveu o ensaio. E acho uma última questão da Angélica. Ela comenta que fez um erro na inscrição. Talvez depois possa falar com o Gustavo, né, Gustavo? Eu tinha visto essa demanda dela bem lá no início, só que veio uma chuva, né, de demandas, de inscrições, de tudo que é canto, e às vezes esclarecimento disso, daquilo, então eu deixei isso para depois e isso acabou me passando, mas tranquilo, pode considerar, claro, eu já podia considerar, né, a mudança, enfim, autorizada, então tá tranquilo, tá? Só já reenviou e aí eu já passo isso de novo. Nossa, tem várias questões aqui embaixo, né, Michele? Os ensaios são em português, né? Sim, né? Uhum. Pode ser usada a primeira pessoa, sim, imagino. Sim. O aluno elabora o título ou apenas desenvolve as estruturas do texto? Então, a gente não precisa ter título, não vai ser desclassificado se não tiver título, é bonito ter título, então, assim, fica a critério do estudante, mas não é necessário ter título, não é como na redação, né? Que se não tiver título, elimina, então não acontece isso. Os alunos podem levar algum tipo de suporte textual? Dicionário, rascunho? Não pode, gente. Até porque os tópicos vão ser na hora, então eles não sabem, né, quais vão ser os tópicos, então os temas, tá? Agora aqui da Angélica, tá? Agora que eu cheguei nas últimas questões. Depois tem 2 mãos levantadas. Então tá, os temas. Pessoal, assim, nós vamos seguir mais ou menos como estava sendo para a seletiva. Então, por enquanto, vocês podem olhar lá no da seletiva. Vocês vão encontrar... Gustavo, tu coloca aqui o link para o nosso domínio anterior, o da seletiva. Ou isso já passou lá para o site da Unfil? Já está no site da Unfil, está na seção materiais de apoio, vocês encontram lá todas as provas que compuseram as nossas seletivas desde 2018, quando a seletiva foi fundada, e também todos os ensaios que foram premiados, né, que foram, no caso, de estudantes selecionados na seletiva, tá?
Então, os 2 primeiros colocados de cada ano, todos os ensaios estão lá. A única questão, né, como a gente já disse, eles ainda estão em inglês, as provas também, né, estão nas línguas em que elas foram aplicadas. Então, se a gente tinha em algum ano uma estudante que faria a prova em língua espanhola, então os tópicos também eram apresentados em língua espanhola. Mas sempre a gente tem alguém fazendo em inglês, então pelo menos em inglês sempre está lá. A gente vai, assim que tiver um tempo, né, traduzir todas essas provas, né, pegar traduções para o português de todos os tópicos. Os ensaios também já estão lá, né, mas a gente, nessa semana, consegue publicar 2 traduções, mas outras vão ter que aguardar um pouquinho mais. Mas vocês já têm, né, um exemplo, né, vários exemplos de prova lá, só estão em outra língua, por enquanto. Como seriam os temas dos ensaios? Bom, se vocês olharem lá, vocês vão ver, vai ser um trechinho de um parágrafo no máximo, mas assim, um parágrafo curto do, sei lá, vou dar um exemplo, nem sei se tem, do Teteto do Platão. Mas não necessariamente vai ser assim de um filósofo ou de uma filósofa clássica. Pode ser, por exemplo, um trecho de um livro sei lá, como aconteceu, vou dar um exemplo da última seletiva, teve um trecho lá da Jennifer Nagel, ela fez um livro lá que era de introdução à epistemologia, então a gente tirou um trechinho do livro dela, um parágrafo, e colocou lá. Então, assim, não é sobre um autor específico, mas é sobre um problema de epistemologia. Pode ser sobre um autor específico, então, um trecho lá do Platão, um trecho da Mary Wollstonecraft, lá da reivindicação dos direitos da mulher. Então, assim, é variado. O que a gente procura fazer? Uma prova que ela seja variada nos temas, que não seja só de filosofia política, por exemplo, nem só de epistemologia, mas que ela tenha temas variados da filosofia, que ela seja de épocas diferentes, não toda de filosofia antiga, nem toda de medieval, mas sim, nem toda de contemporânea, mas que tenha alguma variedade, alguma diversidade geográfica também, que seja, enfim, que os filósofos e as filósofas, os textos sejam diversos, assim, e que tenha também diversidade de sexo, que tenha filósofas e filósofos. Então, isso a gente tem tentado manter. Quanto mais diverso, melhor. Então, diversidade geográfica, diversidade de estilo, de estilo de texto, né? Se é um texto de original de um autor, de um filósofo, de uma filósofa, se é um comentário sobre um filósofo ou uma filósofa, ou sobre um texto que apresenta problemas de filosofia, enfim. Então, ela é uma prova diversa. Mas, assim, o que é importante? Então, por isso mesmo, é impossível que o estudante domine tudo. Então, mas a gente sabe, a gente não quer que... Não é uma prova que avalia conhecimento da história da filosofia, por isso que ela não é uma prova objetiva, senão seria muito mais fácil fazer uma prova objetiva. Se a gente quisesse avaliar o quanto o estudante ele sabe, sei lá, de Platão, de Kant, mas não é esse o ponto. O ponto é que ele consiga refletir sobre aquele problema que está sendo apresentado, aquele tema, e que ele consiga desenvolver um bom ensaio. Deixa eu só responder essa, tem um rascunho antes de passar para o computador. Não, o rascunho faz no computador, vai fazendo no computador, e outra coisa que é muito importante, tem que ir salvando. Orientem os estudantes a irem salvando o texto, criar o arquivo e salvar. Cria e salva, por quê? Já aconteceu de faltar luz em local de prova, já aconteceu do computador travar, e daí, assim, a gente não tem o que fazer. Quando falta luz, a gente até consegue, quando volta a luz, dar mais tempo para aquele local de prova e as pessoas terminarem e tudo. Agora, se faltou luz e ele perdeu o que fez antes, aquele aluno vai ser prejudicado. Então, orientação, e orientem os alunos de vocês, irem salvando o texto. Salvem, sei lá, cada meia hora salva, cada coisa, parágrafo que escrever salva, sempre salvando. Tem o salvamento automático, né, mas não se fiem só nisso. Eu só acrescentaria a esse respeito, né, que todos os responsáveis pela aplicação da prova, né, são muito bem orientados a seguirem uma série de diretrizes, né. Então, a própria prova vai conter orientações, que é importante que os estudantes leiam quando a receberem, as pessoas que estarão aplicando a prova também vão poder reforçar algumas coisas, então eles não estarão lá, né, soltos, perdidos no local de prova,
tendo que se virar, vai ter alguém lá, né, prestando esse auxílio, né, o Marcos que está aqui, né, o responsável pela aplicação lá na USP, enfim, então essa orientação ela vai ser passada, só é importante que o estudante siga, né, essa orientação, que daí a gente não tem, né, se não seguir, não tem o que a gente possa fazer mesmo. Gente, no máximo mais 5 minutos para a gente não entrar no tempo do professor Marcos. Na verdade, viu, Michele, eu ia falar o contrário. Eu acho que a Olimpíada ela é urgente, né? O que eu vou falar é geral, né? Não tem problema nenhum. Eu acho que tinha que tirar todas as dúvidas agora, né? Então, vamos fazer essa rodada. Tem muitas dúvidas, as dúvidas são boas, né? Acho que é importante responder. Então tá, então vamos seguir, então. Não tem problema, nem que eu não fale outro dia. Eu acho que, assim, a Olimpíada vai acontecer daqui 10 dias, né? Tem que tirar todas as dúvidas agora. Viu, Michele? Como algumas pessoas foram entrando ao longo da chamada, eu só então aproveitaria para reforçar uma informação que eu acho que é do interesse de todos, aproveitando essa deixa do Marcos, né? Que é, em primeiro lugar, então, nós, por enquanto, só temos materiais em língua estrangeira na seção materiais de apoio do nosso site, mas ainda nessa semana a gente já deve conseguir postar algumas traduções desses materiais para a língua portuguesa. Então, nós já temos uma tradução do guia para a redação de um ensaio da IPO, feita por estudantes da UFPR, sob coordenação do professor Eduardo Barra. Só falta a gente ter um tempinho para revisar isso antes de colocar no nosso site. E a gente também vai ter nessa semana pelo menos 2 ensaios premiados em seletivas anteriores, traduzidos, né, publicados, né, traduzidos no nosso site. Tá? E a respeito do guia para a redação de um ensaio da IPO, se vocês me permitirem só um adendo, que eu acho que é importante, a Michele acho que já tocou nesse ponto também, né, a respeito da abertura da forma ensaio, de não ter uma receita que tem necessariamente que ser seguida por todo mundo para o ensaio ser considerado bom. A gente tem esse guia publicado no nosso site, que é um guia publicado no site da Olimpíada Internacional, mas, de novo, esse guia não deve ser tomado como uma receita de bolo que todo mundo precisa necessariamente seguir. Ele é apenas um guia que oferece boas dicas, né, para a redação de o que poderia ser considerado, então, um bom ensaio. Se seguir aquele guia, vai estar num bom caminho, né? Mas não precisa necessariamente ser aquilo. De repente o estudante não consegue escrever, não se sente à vontade naquela forma de escrita e, de repente, vai conseguir escrever um texto que seja muito mais instigante, muito mais original, talvez, mais interessante para os jurados, se, de repente, enxergar um caminho que faça mais sentido para ele ou para ela, e que não se enquadre exatamente naquela estrutura que está lá. Então, só para saber isso, né? Ele oferece boas dicas, mas não é uma forma necessária, de acordo com todos os jurados. Muitos dos nossos jurados nem leram aquele guia, acho que é importante dizer isso, né? Só isso. Agora eu me perdi nas perguntas. E tem mãos levantadas também. Quem sabe a mão levantada, José Leonardo, pode fazer a pergunta, depois a gente volta para o chat, então. Não estamos escutando. Não escutamos. Eu não escuto, pelo menos. Aí. Tá muito baixinho. Não. Não dá para ouvir. Ele vai digitar. Tá bom, tá bom. E agora aqui eu me perdi um pouco no chat, tá? Vamos ver. Tem uma pergunta já lá em cima, né? Só para entender aquela questão da final, né? A única coisa que não é coberta em relação aos custos é com a viagem, é isso? Isso aí. A gente está falando da final nacional que vai ser em outubro aqui em Santa Maria, né? Só para ficar claro, na etapa regional é só a prova. Daí vocês também não tem coberto, vocês chegam no local, vocês têm que chegar no local da prova, né? Fazer a prova. Quando vem para Santa Maria, então, a gente vai ter uma ajuda de custo para cobrir até 20 estudantes de escolas públicas, então não vai cobrir todo o custo, mas vai ser uma ajuda importante para cobrir pelo menos parte dos custos de viagem, e aqui nem o professor e nem o estudante vão
ter custo nenhum, nem de alimentação e nem para os passeios que a gente fizer e nem para o hotel. Isso vai estar coberto pela organização do evento. Então, a exceção é a viagem. Isso. Desculpa, Michele, só eu não sei se ficou claro, né, a questão da estudantes de escolas privadas, né, classificados para a final, não recebem auxílio passagem, né? Isso, mas tem todos os custos cobertos, isso, igual os de escola pública. Desculpa, não sei se tu disse, é que eu estava digitando. Não, mas eu acho que é importante, assim. Então, a única diferença entre escola pública e privada é que a escola pública até 20 dos melhores classificados, ou seja, até 4 por região, vão ter um auxílio viagem, que os de privada não vão ter. Mas aqui no evento é coberto os custos para todos os estudantes que estiverem, estudantes e professores, escolas públicas e privadas. Então, a gente sempre considera assim, cada estudante classificado, seu professor está convocado também. De qualquer forma, né, eu acho que é importante a gente ressaltar, a gente está aqui, né, procurando responder a perguntas, né, importantes, mas não apenas, eu digo, né, que o edital tem tudo isso escrito, então, leiam o edital, não é isso, né, mas é ressaltar que a autoridade, no que diz respeito à resposta a essas perguntas, é o edital. Então, o edital informa, né, todas essas informações, ele oferece, né, quantas bolsas, como é que funciona a questão de auxílio local. Então, a gente está aqui, né, respondendo de acordo com o que a gente lembra que está lá, mas o que vale é o que está no edital, né. Então, por via das dúvidas, consultem o edital, né, não se fiem simplesmente no que foi dito aqui, no que a gente está respondendo. A gente pode talvez esquecer um detalhe ou outro do edital, né, então o que vale realmente é o que está lá, né. Então acho que isso é importante só destacar, né. Vamos ver aqui. Tem uma pergunta da chamada. A chamada vai até que hora? Então, nós tínhamos programado algo em torno de 8h30, com a apresentação do professor Marcos. Não, mas isso aí é secundário. Enfim, então, mas eu acho que o teto é isso. Isso, é. O teto é isso. Tá, tem mais. Agora o José. O José escreveu a pergunta, está lá. Tá. Vamos lá. Mas tem outras perguntas antes, né, da Helena. É necessário apresentar uma solução para o problema ou apenas os argumentos? Solução é difícil. Né? Solução é difícil, exatamente. O professor Marcos é jurado, né? A gente não espera uma solução, nem a gente está há quantos anos na filosofia e não tem solução, né? Para a maioria dos... Não, a gente... Que eles reflitam sobre o tema, é isso que a gente quer ver, eles refletirem, eles apresentarem argumentos, assim... O argumento não precisa ser... claro que a gente não vai... tem um erro lógico aqui, isso não secto, não sei do que, claro que, assim, coisas flagrantes é uma coisa, agora, o que a gente quer ver é que os alunos se divirtam com a prova, que eles reflitam, que eles mostrem, assim, demonstrem comprometimento com a filosofia, com a escrita, é isso que vai ser vai ser avaliado, né? Uma pergunta sobre os locais de prova, Michele, já estão definidos? No edital tem atualização. Tiveram algumas mudanças, tá? Que acho que ainda não foram para lá, mas até o final dessa semana vão estar todos os locais, mas em geral é mudança pequena, é mudança de sala. Mas observem, porque pode ser que em algum local tenha alguma mudança mais significativa, porque a gente está lidando com uma greve em algumas federais, e isso pode ocasionar de ter algum lugar que seja deslocado. Então, assim, olhem até o final dessa semana, olhem no início da semana que vem, olhem até na quinta-feira antes da prova, olhem. Não vai mudar de cidade, tá, gente? Isso não vai mudar, não se preocupem. Mas é possível que algum ajuste tenha que ser feito, assim, mas vocês vão ser avisados e sempre olhem o edital. Eu gosto de reforçar também que eu vou enviar um e-mail, tá, para todos os professores, para todos os inscritos também, para passar algumas orientações finais, né, e entre elas vai estar essa, né, de consultarem, né, revisarem mais uma vez o edital para confirmar o seu local de prova, porque realmente pode haver uma mudança um dia antes, né, mas se houver esse tipo de mudança repentina, né, a gente realmente informa
para ninguém ficar perdido. Tá? Algumas a gente já tem notícia, né? No Espírito Santo, por exemplo, não vai mais ser na UFES, vai ser no Instituto Federal de Viana, depois a gente vai colocar lá o endereço exato no edital também, e mais alguns locais isso pode mudar, tá? A gente realmente trabalha com o que as nossas equipes locais nos passam, né? São Paulo teve um local adicionado também, então tudo isso vai estar lá no edital, tá? E vai estar também no nosso site, né, a lista dos inscritos, as suas escolas, suas cidades e os seus locais de prova. Mas na lista publicada no site vai ter um resumo, né? Então, por exemplo, fulano faz a prova na USP. Bom, aí olha lá no edital para ver qual é o endereço da USP em que essa prova vai ser aplicada. Lá no edital vai dizer campus X, sala Y, andar, vai estar tudo lá. Tá? Os alunos vão escrever em qual aplicativo? Docs, Word? Ou é da própria OnFill? Não, não, a OnFill não tem aplicativo, vai ser o que a universidade disponibilizar. Aqui, por exemplo, na UFSM, a gente usa o LibreOffice nas máquinas. Eu não sei se vai ter o Word, mas é algo compatível com o Word. Vai depender um pouco. Mas é um pouco estranho. Alguns laboratórios têm o Word, outros não têm. Na minha máquina, por exemplo, eu tenho o Word da universidade, assim, não é pirata. Mas alguns laboratórios só trabalham com softwares livres aqui. Então, alguns... E no que vai ser, eu acho que é o LibreOffice. Mas, assim, é algo equivalente, não vai ser nada diferente do que os alunos estão acostumados, né? A gente espera um dia poder ter um software em que todos escrevam, já fique salvo lá. Salvo ali, já. A gente um dia pretende ter isso, realmente, né? Só a gente ainda não conseguiu chegar lá. Em alguns locais também, como em São Paulo, num local adicional que a gente mobilizou, que é a Escola Mobile, e aqui em Porto Alegre vai ser usado também o Chromebook da Google, que também dá para fazer um sistema em que o acesso a qualquer outro site, além do programa de edição de texto, fica bloqueado, os ensaios já ficam salvos automaticamente, isso já é passado para nós. Então, vai depender do local, mas eles vão receber toda a orientação. Outra pergunta sobre a prova, né? No texto pode ser complementado problemas sociais envolvendo o tema? Claro que pode. Claro, pode ser descrito problemas sociais, casos específicos, só não pode ser descrito assim, na minha cidade, que é São Paulo, na minha escola, que é tal, aconteceu. Isso é o que não pode, para que justamente não tenha esse problema de nem viés positivo, nem viés negativo, né? Então, e para que não tenha nenhuma acusação de favorecimento e... enfim, né? A gente tem o cuidado, e isso é importante falar para vocês, que todos do júri não atuam, pelo menos, na sua região em escola. Então, isso é algo, ou que eu ensino, porque a gente tem no júri, por exemplo, pessoas dos IFES, e no IFE, às vezes, tem ensino médio, né? Em alguns IFES tem ensino médio, mas a gente cuida que, pelo menos, ele não atue na região para que não tenha nenhum tipo de acusação. No ensaio lá tinha um gatilho para o professor saber que era o seu aluno que estava escrevendo. Então, é isso que a gente quer evitar toda a possibilidade que aconteça. Então, a gente pede, escrevam, podem escrever em primeira pessoa, mas cuidem para não ter essa identificação, porque senão isso vai causar um problema, assim, para avaliação. E vai haver divulgação da lista de inscrições confirmadas? Sim. Sim, eu estava respondendo justamente a isso aqui, né? Em princípio, tá, eu dei o retorno para absolutamente todas as pessoas que solicitaram inscrições, tá? Revisava a planilha e, enfim, né? Todos os que responderam o formulário de inscrições, né? Isso fica registrado no formulário, e aí eu vou passando, então, inscrição por inscrição, com o código de qual é a página no formulário em que aquela inscrição está realizada, e depois dou o retorno por e-mail para todas as pessoas, tá? Inclusive com o código lá, para eu poder identificar depois no Forms. Então, em princípio, é para todas as pessoas que inscreveram estudantes em primeira e segunda chamada terem recebido um e-mail da OnFill, tá? Com essa inscrição confirmada. Em alguns casos, a pessoa registrava um e-mail que era inválido. Tinha um problema lá, a pessoa devia ter um underline e colocou um ponto. Aí o e-mail retornava para a gente. Em alguns casos, eu tentei corrigir, ir atrás, cheguei a mandar WhatsApp para algumas pessoas, para dizer, tem um problema na sua inscrição, pode confirmar,
Então, se vocês não receberam o e-mail, eu sugeriria olhar na caixa de spam. De qualquer forma, amanhã a gente vai ter no site essa lista publicada. Aí, quando vai ser a primeira etapa? Dia 28, né? 28 de junho. O professor precisa acompanhar o estudante? Não, né? Não precisa. Não é necessário, né? Não é necessário. Agora, a pergunta do José, finalmente, né? Sobre a banca de jurados, é necessária a graduação em filosofia ou se pode fazer parte tendo graduação em outras áreas? Isso, para os jurados, a gente tem desde a seletiva um critério que é ter mestrado, certo? Não necessariamente precisa ser mestrado em filosofia, mas ter semestre. É que assim toda a nossa preocupação é de a gente ter bem claro assim que os jurados eles não são os professores dos alunos, porque a gente quer garantir essa independência e essa divisão dos públicos justamente para garantir o máximo de transparência, porque a gente é uma prova que ela é, digamos assim, subjetiva, no sentido em que ela não tem lá não é um certo e errado. E isso é um problema que as outras Olimpíadas não têm, nem todas, tem muitas que são com etapa escrita, né? Mas muitas, as primeiras etapas, ou as etapas que tem mais gente, elas são objetivas, então ali é mais fácil tu ter um corpo de jurados porque não tem como tu puxar a brasa para o teu aluno. Agora, aqui, isso ficaria mais... A nossa comunidade ela é menor, poderia causar algum estranhamento, né? Então, a gente tem essa exigência de ter mestrado para fazer parte do júri. E é isso, acho que o Gustavo respondeu o resto, agora vê as mãozinhas. Vamos lá? Acho que é o Vitor, né? Vitor Taniguchi. Então, bem, acabei de escrever no chat, mas vou perguntar de todo modo. Eu queria saber se a tolerância, né, de atraso para os alunos que chegarem um pouco mais tarde. Pergunto porque, enfim, alguns meus trabalham, etc., e pode eventualmente pegar algum trânsito para chegar no local e fazer a prova. Nós não temos previsão de tolerância, tá, descrita em edital, né? Existe um grau de bom senso que eu acho que cabe a cada aplicador, né? Mas eu acho que eventualmente a gente defina isso, talvez, em conversa, para não ficar muito também, né? O bom senso pode variar bastante, talvez, de caso para caso. Sim. Então, talvez a gente definir aí uma margem, né? Mas acredito que a gente vai tomar esse caminho, né, Michele? Sim, porque cresceu muito, né? Então, acho que a gente coloca no edital, né, Gustavo? Marcos, assim, de repente a gente define, sei lá, 10 minutos de tolerância e coloca no edital, porque qual é o problema, Victor, né, que fez a pergunta, é que a gente tem que, como a gente trabalha, a gente envia a prova para os jurados com uma certa antecedência, para os jurados, para os aplicadores imprimir e entregar. Uma vez que ele entrega para o estudante, ele já sabe os tópicos. Então, ele poderia sair ali e no banheiro fazer uma ligação e avisar o colega, vai ser isso, 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 e o colega olha no celular, sei lá, sabe, não sei, é que a gente, enfim. Então, para evitar que tenha esse tipo de vazamento, a gente não, até então não tinha tolerância, era, bom, fechou ali 2 minutos, fechou a porta do laboratório e ninguém entra mais. Mas talvez a gente define, porque assim, se a gente definir que é 10 minutos, as pessoas vão chegar 2h10, vai mudar. Eu sugeriria pedir licença, né, do trabalho, ele vai receber um certificado depois, né, de participação na Olimpíada, então, né, realmente, chegar no horário, acho que a gente vai. Então, não contem com tolerância. Talvez o melhor que a gente possa dizer é não contem com tolerância. Avisem os estudantes para chegar cedo no local, para dar tempo de ir no banheiro. Claro que eles vão poder sair para ir no banheiro, tomar água, óbvio, né? Que nos locais de prova, mas
para que não dê nem, para que em geral acontece em campos, não só em campos de universidades, em escolas também, em alguns locais. Então, olhem lá a lista. Depois, quando sair as confirmações de inscrição, vocês já vão saber direitinho onde que vai ser a prova de cada um dos estudantes. Então, já vê onde é, já se certifica e tenta chegar no horário, porque a gente não pode contar com tolerância, porque até agora eu fico pensando, se a gente bota no edital que vai ter 10 minutos, então o horário da prova mudou, é para as 2h10. Então, não contem com tolerância, gente. Eu tenho mais algumas perguntas, posso manter? Claro. Bem, e, além disso, eu queria saber se tem um tempo mínimo de prova, de duração, e como seria esse processo de envio da resposta? Por exemplo, a prova dura 4 horas, então eles vão começar a fazer a redação, tá? Aí nas 3 horas e 59 minutos eles fecham, enviam para o sistema e finalizou? É isso? Sim, a gente, nesse ano, tá, com a seletiva, a gente tinha uma única central, que era a conta de e-mail da seletiva, que recebia todos os e-mails, os ensaios, né, produzidos no dia, e era dada uma confirmação de recebimento, né, no instante que o ensaio, então, chegava até nós. E aí, uma vez que essa confirmação de recebimento chegava, o estudante ou a estudante estava autorizado, então, a deixar o local de prova, apenas recebendo essa confirmação, tá? Nesse ano, como a gente está lidando com um volume muito maior de ensaios, a gente, né, pretende ter um endereço, no caso, em cada região, né, para fazer a recepção desses ensaios. Então, vai ter uma central regional que vai fazer o recebimento desses ensaios e vai dar essa confirmação pro aplicador do local de prova, para o estudante que estiver enviando, ou para a estudante. E aí, uma vez feita essa confirmação, o estudante pode deixar o local de prova. O ensaio está com a gente, está salvo, né, e vai ser, então, feita a codificação, para depois passar para o júri, etc. Né? Mas, então, é isso. Né? E, assim, vai depender um pouco dos laboratórios. Por exemplo, no meu laboratório aqui, eles cortam a internet do laboratório, certo? E daí, o que acontece? A gente vai botar o ensaio num pendrive. Com o estudante, a gente vai numa outra sala, ou no meu computador, ali no meu notebook, vai enviar o e-mail para a central aqui do Sul, o estudante vai enviar pelo meu e-mail, mas a gente vai enviar, vai esperar ter a confirmação de que recebeu, e daí o estudante pode deixar a sala. Mas sempre a gente tem esse cuidado para ter certeza que o arquivo foi. E daí, assim, qualquer horário, não tem horário mínimo, tá, para o estudante fazer. Então, ele terminou, ele chama o fiscal, né, quem está ali no local de prova, faz essa entrega do ensaio, espera ter a confirmação que o ensaio foi recebido, e daí pode deixar o local. Perfeito, muito obrigado. Tem o Éden, levantou a mão. Tá, pode falar, pode falar. Estão me escutando? Sim. Então, eu sou o Éden, eu sou aqui do Instituto Federal do Pará, campus Santarém. Eu tenho umas duas dúvidas, que é em relação à aplicação, né, da prova, e a dificuldade que eu estou tendo aqui de encontrar alguém que aplique essa prova, né? Eu acho que é importante nós frisarmos a questão da região. Por exemplo, aqui é uma região de difícil acesso, né? Por mais que nós estamos aqui em Santarém, então a gente tem que olhar pelo lado regional também, né? E aqui tem a universidade, mas aqui a universidade é muito longe, assim, das informações do nosso acesso, né? Em relação a escolher essa outra pessoa. Eu já tenho uma experiência com Olimpíadas aqui, não de filosofia, mas de matemática e de física. Então, por exemplo, aqui os professores, eles aplicam, de matemática, por exemplo, eles aplicam a prova, né? E de física, por exemplo, eu já apliquei uma prova de física porque a professora mandou eu aplicar, né? Então, aqui, como é uma questão, né, eu estou aqui na parte oeste do Pará, né? São 1.300 e pouco quilômetros da capital. Por exemplo, se fosse na capital, é muito mais fácil de eu conseguir.
Então, eu tenho essa dificuldade, né? E eu gostaria também que, assim, que eu pudesse também ter de certa forma, um apoio, porque aqui no Instituto eu tenho apoio, né, de outros, né, colegas, né, que poderiam também fazer essa aplicação dessa prova. Não é à toa, por exemplo, que aqui na, né, regional eu tive uma maior dificuldade de encontrar outras nas escolas, né, estaduais, para que pudesse, né, também fazer essa aplicação, né? Posso só aproveitar a oportunidade muito rapidamente? Éden, essa situação eu estou em conversa com a professora Jovelina Ramos, tá, que é a nossa coordenadora para a região norte e que também atua na Universidade Federal do Pará. Então, acho que essa é uma demanda muito particular, né, sobre a aplicação da prova, que diz respeito, né, à gestão da Olimpíada, e acho que é melhor agora a gente focar em demandas que dizem respeito, né, aos professores enquanto, né, professores que estão inscrevendo alunos que vão participar da Olimpíada, né, como concorrentes, e aí, então, a gente foca, acho que nessas demandas que são gerais, né, que, né, de alguma forma interessam a todos, e essa demanda particular que diz respeito a como a prova será aplicada numa cidade, nessa instituição, aí a gente conduz isso junto com a professora Jovelina Ramos, que é a nossa coordenadora para a região norte, né, e aí depois a gente define isso fora, né, para a gente focar aqui nessa questão justamente, né, de dúvidas gerais de quem tem estudantes seus inscritos, né, de como eles vão participar, como é a prova, enfim, e essa demanda acho que é muito particular, né, que a gente pode depois, então, procurar resolver junto à nossa gestão regional. Tá, não, mas a minha dúvida é escolher o profissional para vir aplicar a prova, entendeu? Mas isso Éden, a gente conversa porque é uma questão de gestão, assim. Isso. A gente conversa entre nós. Isso. Tá, entendi. Porque aqui estão mais os professores que os alunos vão fazer a prova. Não, mas eu tenho alunos meus que vão fazer a prova. Sim, isso sim, né, claro, mas a questão é a dúvida de como a aplicação da prova será feita, né, na instituição, né? Então, isso é um processo que é conduzido pela equipe de gestão junto à coordenação regional e à coordenação estadual, isso é definido, então, em outra instância, né, aí depois que isso for definido, isso vai ser passado, claro, né, aí para vocês. Tá? Michele, você leu o relato da Aline no chat? É bem importante. Sim, eu li, eu estava lendo isso agora. Bom, Aline, claro que ele pode levar o teclado adaptado dele, sim. E se tiver mais algum estudante com alguma questão de mobilidade, de acessibilidade, por favor, contatem a gente antes, para que a gente possa organizar essa acessibilidade, certo? Então, assim, se tiver mais algum caso de cadeirante, ou enfim, de alguma outra necessidade, por favor, nos contatem antes para que a gente possa. Mas, claro, a gente não teria, eu não sei de onde que vocês são, Aline, mas ótimo que ele possa levar o teclado dele, claro que sim, se ele quiser chegar um pouco antes para fazer o teste, se o teclado vai funcionar na máquina, tudo isso pode fazer. E a questão da seleção dos jurados? Tá, com da Natânia, né, de Medeiros. Natânia, assim, a gente pode conversar para essa, primeiro o fio já fechou, né, Gustavo? E o Marcos é coordenador de São Paulo também, já fechou, mas a gente pode ficar com o teu nome, assim, para do ano que vem a gente entrar em contato e daí aproveitar essa mão de obra. Deixa eu ver. A diferença de idade dos participantes será... Ana, assim, não tem como, porque a gente não sabe, né? Cada ensaio, a gente não sabe quem fez, qual a idade que tem. Agora, todos os avaliadores, eles estão, assim, digamos, eles têm consciência que é uma prova de ensino médio, que é uma prova que é para se levar, tanto quem faz a prova, quanto quem corrige a prova, que é uma prova para o ensino médio, que todos vão concorrer na mesma categoria, como o Gustavo colocou, né? Enfim, isso sim vai ser levado em conta. Agora, não tem como fazer diferença de idade, porque a gente não tem diferentes modalidades, todos é a mesma categoria, né?
Sobre o deslocamento, tanto para regional quanto para nacional, é pelos alunos, certo? Isso a gente não tem como cobrir. A única coisa que a gente tem é na final nacional esse auxílio para estudantes de escola pública que forem classificados, até 4 por região. Se a gente tiver 5 nos primeiros 10 colocados, a gente cobre até 4. E o valor a gente ainda não sabe precisar, né? Porque tá oscilando muito com a situação aqui. Está oscilando muito com a situação, exatamente. Então, a gente vai tentar dar o maior valor possível, e provavelmente não vai cobrir toda a passagem do estudante, certo? Depende da região, né? Depende um pouco da gente. Se for aqui sei lá, Florianópolis vai dar, mas se for vai dar para pagar passagem de vinda e ida, né? Mas se for, sei lá, do Pará, certamente não vai dar. Então, mas a gente vai dar esse dinheiro e daí a pessoa, né, faz a compra. Deixa eu ver, mais alguma pergunta, será que ficou? José Aldo, com a mão levantada. José Aldo, sim. Obrigado, Marcos. Boa noite a todos e a todas. A minha pergunta, antes de tudo, me apresentar, eu me chamo professor José Aldo Camussa, né, do IF Sertão Pernambucano, IF Sertão PE, Campo Sertalhado. Então, faço parte da região Nordeste. A minha dúvida é do processo de correção. Tudo aqui se falou da questão da etapa da prova, muito também se discutiu sobre os materiais. Agora, a minha pergunta vai na direção de enquanto jurado, ou jurados, né? O tempo de correção, no sentido se a gente vai receber por e-mail as produções dos estudantes, o tempo dessa correção, se vocês necessitam dessa correção em 1 semana, 10 dias, 2, um prazo, porque sem edital, geralmente tem os prazos curtos, né? Da questão, né, para a questão da etapa, né? Minha pergunta vai nesse direcionamento, enquanto jurado, se a gente vai receber as produções por e-mail, as correções, né, se serão jurados daquele estado que vão participar dessa reunião em um dia pelo MIT, se é o coordenador geral da região vai tomar essa reunião, como é que seria mais ou menos esse esquema de correção, entrega, né, para a previsão da divulgação dos resultados? Obrigado. Posso responder? Vai lá, Gustavo, vai lá. Bom, primeiro, né, todos os professores recebem os ensaios produzidos pelos seus estudantes e as notas e rubricas recebidas por eles pelos jurados que fizeram a avaliação. A gente só dá o retorno da avaliação da última etapa, ou rodada, ou fase que o estudante ou a estudante alcançou. Então, se o estudante, por exemplo, passou pela primeira fase de avaliação, por um primeiro grupo de jurados, alcançou a segunda rodada, né, foi avaliado e não alcançou a terceira fase ou a fase final, a gente vai enviar para o professor ou para a professora a tabela de avaliação daquela fase, que foi a última fase alcançada pelo estudante. Tá? Então, vai ter lá para cada jurado qual foi, né, a rubrica para o critério tal, a nota geral que o jurado atribuiu àquele ensaio. Então, tudo isso é enviado depois, tá? É só, né, a gente não envia nenhum retorno antes da conclusão da Olimpíada, então, ainda não chegou, por exemplo, o resultado final, quem foram selecionados, final. A gente não vai enviar antes disso, o seu estudante ou a sua estudante alcançou a segunda rodada, né? Tudo isso é enviado depois da finalização de todo o processo da etapa regional, da divulgação de todos os resultados, e isso pode levar algumas semanas, né, porque o volume de trabalho é bastante grande, então a gente não pode dizer para vocês que vai chegar em 1 semana, 2 semanas, né, vai ser no tempo que der, mas é claro que a gente vai fazer todo o possível para entregar isso o quanto antes for possível. Né? E aí, a respeito do júri, né, também é definido para cada júri regional, tá, existem diferentes fases ou rodadas de avaliação. Tá? Então, em cada fase ou rodada de avaliação, vão haver vários grupos de avaliação, em princípio duplas. Tá? Cada dupla recebe um universo de 10 ensaios, até 10 ensaios. Então, essa dupla de jurados lerá 10 ensaios e ela tem por tarefa classificar uma parcela desses ensaios para a rodada seguinte e desclassificar uma parcela desses ensaios. Tá?
Então, digamos, vão sair 5 ensaios de um grupo A da primeira rodada, 5 ensaios de um grupo B da segunda rodada, e alcançarão um grupo C na segunda rodada de avaliação. Esse grupo C também precisa indicar alguns ensaios para a próxima rodada, eliminar alguns processos. Para o comparativo, tá? A gente adota esse sistema na nossa seletiva nacional já há muito tempo, porque se mostrou um sistema mais seguro para a gente garantir que os melhores ensaios cheguem, de fato, lá na fase final, para o júri final. E aí é um júri de 3, às vezes 5 pessoas, que recebe uma totalidade de 20 ensaios, e eles conseguem ler, então, os 20 ensaios que foram considerados os melhores nesse percurso todo, até chegarem na rodada final, tá? Esse é um sistema que se mostrou mais confiável, porque a gente já teve, tá, seletivas no passado, em que diferentes jurados, às vezes, por não atentarem muito a amostras que a gente enviava, para dar exemplos, né? O que foi um ensaio que recebeu nota 8 na fase final na seletiva do ano passado? O que foi um ensaio que recebeu nota, de repente, 5 na fase final da seletiva passada? Então, às vezes, a gente tinha jurados que na primeira rodada da primeira fase eliminavam um ensaio, dando nota 8,5 ou 9 para aquele ensaio, que é uma nota superior a, em geral, todos os ensaios que chegam na fase final. Então, se a gente fosse se guiar só pelas notas que os jurados dão lá na primeira rodada para definir um ponto de corte, qual vai para a fase final, qual ganha a medalha, qual não ganha, a gente daria um peso muito grande para um único jurado decidir se aquele ensaio chega na fase final ou não chega, né? Então, a gente não adota esse sistema, pelo menos não até a gente estar com um equilíbrio muito maior entre os jurados, um afinamento, uma sintonia muito maior entre eles. Então, é realmente um trabalho comparativo. Serão 10 ensaios num grupo, alguns passam, outros não, chega na outra fase, alguns passam, outros não, e assim vai chegando na fase final. Não, obrigado pelo esclarecimento. E uma última pergunta. Pode ocorrer que os jurados possam avaliar trabalhos de estudantes de outros estados ou só daqueles estados que você indicou na inscrição? Por exemplo, eu trabalho no IFCE Pernambucano, pressupõe que eu receberia os resumos de estudantes do estado de Pernambuco, mas eu posso receber estado da Bahia, de Sergipe, de Alagoas ou não? Só o estado que estou lotado. Na verdade, né, como a Michele comentou antes, jurados ou juradas que atuam na educação básica não atuarão no júri da sua região, certo? Então, se eu tenho um jurado da região Nordeste que atua na educação básica, ele atuará no júri ou da região Norte, ou da região Sul, ou da região Sudeste, ou Centro-Oeste, porque aí não tem como ele receber um ensaio de um estudante seu, né? E o júri, como eu disse, ele é regional. O júri da região pode receber ensaios de qualquer estado que compõe a sua região. Ele só não vai saber de onde são. Tá? Maravilha. Obrigado pelos esclarecimentos. Ficou mais claro agora. Tá. A pergunta da Gabriele, né? Se pode ser usado como referência na elaboração, artistas, partindo da realidade dos alunos, usar uma frase de um rapper ou um poema. Claro. Se vocês pegarem ali os exemplos dos ensaios que foram premiados, a gente tem vários que usam poemas, música, eu acho que sim também, mas ou referência a alguma obra literária. Desculpa, gente, que meu marido teve que buscar minha outra filha e está chovendo. Ele teve que deixar a Lorena aqui comigo, mas ele já volta e pega a Lorena. Então, vocês vão escutar a Lorena aqui um pouco. Mas, sim, pode usar, pode ficar bem tranquilo de usar essas referências, né? Só não pode dizer assim, pode dizer meu poema, pode, se for um poema próprio, ou música própria, desde que não seja conhecido, né? Porque se for conhecido, daí também não dá, porque é um modo de se identificar. Sobre a idade, né, Janaína, sim, o Gustavo sabe melhor da idade, tu pode responder ali a pergunta da Janaína, a idade do participante não é no máximo 19 anos, sim. Isso, tá. Na idade, na data, né, da etapa regional, se eu lembro bem. De qualquer forma, como eu disse antes, né, é o que está lá no edital que vale, então isso está lá no edital. É só porque existe um limite de idade para participação na Olimpíada Internacional. Então, né, eu sei que muitos estudantes podem não ter, talvez, né, o interesse, ou não venham a participar da seletiva internacional, mas dado que a ONFIL ela passa a ser classificatória para quem quiser participar da seletiva, a gente precisa né, manter o limite de participação para a Olimpíada
internacional, caso o estudante aqui seja, né, selecionado. Então, ele não pode ir lá na IPO no ano que vem ter 20 anos, se não me engano, ter mais de 20 anos, algo assim. Tá? Mas, de qualquer forma, o edital está coerente com o limite de idade na IPO do ano que vem. Você já tem alguma coisa sobre a estadia lá em Santa Maria? Ah, sim, nós temos um hotel já, todos os estudantes e professoras vão ficar no mesmo hotel, que ele não é que a universidade é que ela fica num bairro, que é o bairro Camobi, então não é no bairro Camobi, mas é próximo, então vai ficar todo mundo junto no mesmo hotel, para participar de todo. Deixa eu ver o que mais. Sobre o vídeo, sim, o vídeo vai ser disponibilizado depois. Vai ser, desculpa, pessoal, mas vai ser disponibilizado, sim, na íntegra. Sim, na verdade, Leonardo, assim, era para o professor Sacrini, eu é que passei o tempo dele, porque tinham muitas dúvidas dos professores. Então, a gente decidiu fazer mais um tira-dúvidas hoje e deixar o workshop, infelizmente, para outro dia. Claro, iniciamos, né? Não sei se todos já estavam aqui, né, na fala da Michelle. Então, houve uma fala, né, sobre o que é um ensaio, né, para um FIO, para IPO, e a questão dos critérios de avaliação também, como os jurados avaliam esses ensaios, né? Só para destacar, algumas pessoas foram entrando depois da fala, então acho que já chegaram na sessão de dúvidas. Mas também não sei se o Marcos gostaria, e eventualmente eu acho que muitas pessoas talvez gostariam de ouvir o Marcos, né, falar um pouco sobre textos argumentativos. Não sei se o Marcos está... É que diz o bom senso que as pessoas se cansam, né? Então acho que já foi também quase 2 horas. Acho que a gente poderia marcar um outro dia, e acho que ainda, se fosse o caso, talvez na semana que vem, e ainda abriria para perguntas, faria meia hora só para perguntas, e aí se todo mundo topar, aí eu falo, porque eu vou falar uma coisa fria, pessoal, assim, quer dizer, é muito quente, né, porque é a situação do país, mas assim, não é de imediato, né, o que eu vou falar é um projeto de leitura escrita, e tentar motivá-los a pensar a passagem do ensino médio para o ensino superior, mas não precisa ser agora, né? Pode ser depois. Né? Tá bem, parece que tá ganhando adesão aí a proposta. É claro, né? Imagina. Vitor tinha levantado a mão, não? Foi por acidente. Isso, a gente pode, talvez, não sei, né, Gustavo? Agora, os professores ouviram hoje a Michelle falar, tiraram algumas dúvidas, tem uma semana, talvez novas dúvidas vão surgir, vão conversar com os alunos, talvez a gente refaça na próxima semana, no mesmo horário, ainda tira mais dúvidas, e aí se vocês acharem que é o caso, eu falo, mas não tem problema, né? Eu posso falar quando vocês quiserem mesmo, pode ser depois da Olimpíada, não tem problema nenhum. E acho que também, né, cabe destacar, né, isso aqui não é um encontro isolado, né, além dessa proposta que o Marcos está fazendo para a semana que vem, a gente também tem em mente outros encontros, né, tanto para professores, vocês, né, quanto para estudantes que venham a se classificar para a etapa final, estudantes que depois venham a se classificar para a seletiva. Então, a gente pretende realmente oferecer, né, alguns encontros para não só esclarecimentos, né, tirar dúvidas sobre como é que funciona a prova e tal, mas também de formação, de preparação, né, que com certeza são importantes para a gente poder, né, oferecer subsídios para os mais diferentes estudantes se prepararem cada vez melhor para esses desafios, né, que não são pequenos. O Ercílio, então, tem uma pergunta, né? Boa noite a todos. Não que seja uma tradução que seja melhor do que as traduções que a equipe da Unfil vai promover para nós, só que na semana passada eu andei experimentando a traduzir os materiais no ChatGPT e a tradução foi muito boa. Então, para os professores que estão com pressa já de usar o material com os estudantes, antes que venha o material com a tradução oficial, eu acho que é um bom caminho, assim, para não deixar muito em cima, talvez a equipe não dê conta de tanta demanda, né? Acho que o ChatGPT ele traduz bem, leva em consideração expressões idiomáticas e tudo, assim, então não é uma tradução fria de Google, assim, dá conta, pelo menos por enquanto.
Aí a gente entende, né, o perigo de deixar o acesso à internet durante a prova, né, porque o chat GPT está ficando... É muito bom, tá ficando Faz difícil, tá tudo, ficando né? melhor, né, cada vez mais. Exatamente. Deixa Obrigado pela sugestão, viu, Ercília? Excelente sugestão. Isso, excelente. Tinha uma outra pergunta que eu ia responder, que estava aqui, que eu... tá. Não, o que eu ia comentar é o seguinte, é que, claro, né, é a primeira vez, eu espero que todos estejam, assim, com bastante expectativas, que seus alunos façam um ótimo ensaio, que eles sejam classificados, que eles fiquem bem classificados na regional, que eles venham para Santa Maria, que vocês venham aqui, mas sempre pensar que, assim, a gente espera que seja a primeira de muitas. Então, encarem isso como um projeto de longo prazo, para contribuir para a inserção da filosofia no ensino médio, para contribuir com a valorização da disciplina nas escolas de vocês. Assim, eu acompanho algumas Olimpíadas Científicas, assim, eu sei que a OBMEP, por exemplo, as de matemáticas, que são super prestigiosas, os professores e nas escolas públicas também, que são, assim, digamos, que tem projetos, conseguem horas para preparar estudantes para as Olimpíadas. Então, isso tudo, vejam essa oportunidade, e é isso que a gente quer, é auxiliar vocês no ensino médio, a tornar a nossa disciplina, né, cada vez mais presente e mais respeitada na escola, e que vocês tenham um ambiente de trabalho melhor, com mais tempo, com mais horas. Então, encarem essa como para nós, né? É assim que a gente encara, como um projeto de longo prazo. Então, assim, a gente não conseguiu, como eu disse, teve o mês de maio, para mim, assim, mãe de 2 crianças, foi perdido. Eu não consegui trabalhar porque eu não tinha escola no Rio Grande do Sul. Foi o caos no Rio Grande do Sul e eu não tinha escola, então não consegui trabalhar. E a gente não conseguiu fazer os workshops que nós tínhamos planejado antes. Mas, eu sei que seria interessante que o workshop, por exemplo, do professor Marcos, tivesse acontecido há um mês atrás, né, mesmo antes das inscrições, para que vocês pudessem fazer um trabalho de preparação com os alunos para agora. Mas pensem que mesmo que vocês não consigam prepará-los para agora, vocês podem prepará-los para o ano que vem. Encarem isso como uma oportunidade, e a gente quer, né, que isso seja uma grande rede, assim, que está se formando, e como uma oportunidade para vocês fazerem o trabalho que vocês já fazem na escola, né, mas conseguirem oportunidade de fazer esse trabalho melhor, no sentido de conseguir mais horas, conseguir trabalhar com grupos de estudo, focado com alguns estudantes, talvez, enfim, nesse sentido, né? Então, é assim que a gente encara um FIU, como um trabalho de longo prazo. Eu destacaria, né, algo que eu costumo destacar para os estudantes que eu recebo em Porto Alegre, que vão fazer a prova, né? Acho que todos, né, que são professores, estão aqui, devem imaginar ou saber muito bem que é um motivo de imensa alegria para todos os jurados que vão estar lá avaliando os textos, né, na Unfil, saber que a gente vai ter 566 estudantes de todas as unidades da federação do Brasil inteiro participando dessa Olimpíada, enfrentando o desafio, né, de desenvolver uma reflexão filosófica ali na hora sobre um de 4 tópicos que eles não conheciam, né, de antemão. Então, em primeiro lugar, é uma imensa alegria a gente saber que estão todos participando, independentemente do nível de desempenho que demonstrarão na Olimpíada, se o ensaio vai ser medalhista de ouro, se não vai ser premiado, se vai sair na primeira fase ou não vai, né? É uma alegria realmente imensa saber que estarão todos lá, né, enfrentando o desafio, lidando, né, com o que conseguem entregar naquele momento, naquela hora, lidando talvez com algum grau de ansiedade, menor ou maior. Então, não se preocupem, né, os estudantes, né, para eles não se preocuparem tanto com questão de premiação, ou até com a nota que eles vão receber depois, né. A nota vai ser um reflexo, né, do que o jurado ali na hora, ou a jurada, né, entendeu, né, em termos de qualidade do ensaio. Os jurados precisam também ser fiéis, né, aos diferentes níveis de entrega que eles vão receber. Então, né, eventualmente algumas notas podem vir mais baixas mesmo, né, faz parte, eu acho, também do desafio, né, entender que aquele ensaio de repente estava um pouco aquém, ou de repente estava muito aquém de um ensaio que também estava no mesmo grupo, que avançou para uma outra fase.
Então, isso pode acontecer, mas isso não reflete, né, não tira em nada a alegria, né, a satisfação dos jurados de receberem aqueles textos, terem a oportunidade de avaliar e dar um feedback para o estudante, né? Isso aqui foi bom, isso aqui pode melhorar, e aí isso é um aprendizado para uma experiência futura, né? Isso eu acho que faz parte de qualquer Olimpíada, de qualquer concurso também. Eu tô muito feliz, assim, lendo, assim, as mensagens de vocês aqui no chat. Eu vou guardar isso como registro histórico da Unfil, assim, a gente também espera, a gente está trabalhando junto com o professor Eduardo Barra, que é o coordenador nacional do Profilo, e tem muitos professores do Profilo envolvidos também, então a gente também, enfim, reconhece, né, esse esforço do Prof, o quanto isso foi importante para o ensino de filosofia, e a gente também espera poder contribuir, né, com nossa pedrinha de sal, assim, poder contribuir para que o ensino de filosofia, enfim, se desenvolva cada vez mais. E como o Gustavo disse, assim, a gente não quer tornar a Olimpíada uma competição, assim, não é esse o foco, é um momento de reflexão, de os estudantes terem para refletir. Para a gente, como jurado, é muito, muito bonito, assim, o Marcos já foi jurado, colabora há muito tempo com a gente como jurado, é muito bonito quando a gente recebe um ensaio, a gente lê um ensaio, às vezes até um ensaio, assim, que tem enfim, não está coerente ou não está bem estruturado, mas às vezes tem uma frase que a gente, poxa, pode ser uma menina de, sei lá, 15 anos que está escrevendo isso daqui, que ela parou e pensou sobre isso, olha que bonito, sabe? Ou, sei lá, um menino 16 anos, 17 anos que está pensando, isso é muito bonito, assim, é muito, muito bonito mesmo. Eu estou escutando vocês, eu só vou pegar a Lorena, que ela saiu, que eu quero ver onde é que ela foi. Podem continuar falando. Ou se não tiverem mais dúvidas também, né, mas realmente a gente fica aqui à disposição mais um tempo, né, para qualquer dúvida que vocês possam ter. De minha parte, a gente pode finalizar, né, Marcos? Não sei como é que tá para ti, para a Michele, acho que, né? Então fica combinado, né? Tem uma pergunta ainda, Gustavo. Claro. Natânia, né? Qual é a pergunta? Tem uma pergunta, Natânia. Pode fazer, quer usar o microfone, Natânia? Isso. É um canal de comunicação. Se há um canal de comunicação. Sim, o nosso canal é o e-mail que está lá no nosso site, se não me engano é contato@unfil.org, enfim, já posso ver aqui no site, tá, rapidamente. Então, no nosso site há um e-mail para contato. Nós temos uma conta no Instagram, vocês podem deixar mensagens lá, tá? O e-mail tá aqui, vou copiar para vocês, contato@unfilbr.org. Então, esse é o e-mail para contato. Tem a conta do Instagram, vocês podem deixar uma mensagem lá, se vocês têm Instagram, se usam ou não, né? Então, esses são os nossos meios de contato, tá? Que já estão demandando, enfim, bastante, né, em termos de tempo. Muito em breve a gente vai também, a gente já está com uma equipe de estagiários, né, da UFSM, que estão iniciando recém um trabalho, né, de apoio a Michele e a mim. Então, muito em breve a gente também deve criar algumas contas de e-mail, pelo menos uma, né, para desses estagiários, para também poder facilitar um pouco mais essa comunicação. Não que ela não esteja acontecendo, eu acredito que eu tenha conseguido, né, responder a 99% dos 2.000 e alguma coisa e-mails nas últimas semanas, tá? E confirmações, etc. Mas a gente vai ter um outro canal também para poder facilitar isso. Talvez ressaltar, né, que o trabalho, assim, ele é ainda bastante artesanal, a gente não tem nenhum software por trás para receber as inscrições, por exemplo, por enquanto é tudo via formulário, é artesanal, é responder e-mail 1 a 1, a gente não tem uma plataforma. Mas, claro que, à medida que o projeto vai crescendo e que os recursos cheguem, a gente pretende desenvolver, mas, sei lá, daqui uns 3 anos, 4 anos, talvez, né, a gente tenha
uma coisa mais profissional. Por enquanto é artesanal mesmo, é no contato com os coordenadores. Olhem os coordenadores estaduais também, né, e regionais, que eles também têm todas as informações e podem ajudar vocês nas dúvidas que vocês têm. Claro, nesse ano a gente teve, né, o formulário para solicitação no site, o formulário para inscrições também, né, que era enviado, então isso facilitou muito também o processo, né, conseguia disparar vários e-mails de confirmação também para vocês, e reforço, né, revisem as suas caixas de spam para ver se algum e-mail não foi para lá, porque às vezes tem a impressão de que foi, né, e claro, também, né, na hora de registrar algum endereço de e-mail, confirmar, né, realmente se o endereço está correto, porque aconteceu mais de uma vez de eu mandar e o endereço está errado, e aí a pessoa então não recebia, né? Mas, mais das vezes deu tudo certo. Eu não sei se eu perdi alguma pergunta aqui do site, vocês podem levantar a mão, do site do chat, levantar alguma mão, para se alguém ficou com alguma pergunta. De qualquer forma, né, para quem então tá saindo ou está pensando em sair logo, né, ficou pré-definido então que segunda-feira que vem a gente teria então uma fala do Marcos, né, mas de qualquer forma isso a gente confirma novamente por e-mail, né, nos próximos dias, né, com ainda boa antecedência, acredito que até quarta-feira no máximo, Isso. possa dar uma confirmação para você se essa conversa acontece na segunda-feira, ou talvez não aconteça semana que vem, ou talvez aconteça em outro horário, mas a gente passa isso, né. De qualquer forma, acho que a fala da Michele, né, sobre critérios de avaliação, sobre como é entendida essa forma ensaio, foi extremamente importante para essa etapa em que a gente está, né. Tenho certeza também de que a fala do Marcos seria extremamente importante, né. Mas como o Marcos disse, né, nesse momento realmente as dúvidas elas talvez se sobreponham e a gente vai ter outra oportunidade também para isso, né, na frente, então também fica bem. E olhem os livros do Marcos também. O Marcos escreveu, né? Ele se dedica a esse tema, então ele tem livros. Acho que vale a pena, assim, olhar nesse material, se vocês tiverem acesso, porque é um ótimo material sobre argumentação. E vamos ver se a gente consegue organizar uma sessão rápida, assim, de perguntas e respostas e a fala do Marcos. Daí a gente vai combinar por e-mail e avisa vocês até quarta, eu acho que é o melhor. Bem rapidamente, responder uma pergunta que está ali deixa eu ver de quem, da Renata, tá? Se o e-mail não deu certo, a inscrição não é válida, o que acontece, né? Vocês, pelo site era solicitado o formulário para inscrições, então eu enviava, né, via próprio formulário, eu pegava os e-mails de vocês, enviava o formulário por e-mail, né? E aí então vocês recebiam o formulário, preenchiam o formulário, e depois de preencher o formulário, em intervalo de alguns dias, às vezes uma semana, para quem fez na reta final, porque daí o volume foi muito grande, eu enviava um e-mail de confirmação. Então, se alguém que está aqui preencheu o formulário, eu recebi esse preenchimento e enviei um e-mail de confirmação. Então, se preencheu o formulário e não recebeu o e-mail de confirmação, aí eu diria para conferir na caixa de spam, né? Talvez possa ter um caso que tenha passado de alguém que colocou um e-mail errado, eu enviei, o e-mail não chegou, e aí houve uma falha, mas acredito que não tenha acontecido, tá? Então, amanhã a gente vai publicar a lista final de inscritos, vai estar tudo lá no site também, vocês podem confirmar mais uma vez, mas todos os que, né, em princípio estariam aqui na reunião de hoje, pessoas que foram convidadas por terem tido as inscrições dos seus estudantes confirmadas. Se alguém está aqui e não teve essa inscrição confirmada, né, aí não sei se recebeu o link, talvez por algum colega, alguém, mas se recebeu da nossa conta o link para a reunião, é porque teve a inscrição confirmada. Uhum. E o Éden levantou a mão. Então, é mais uma curiosidade mesmo. Não seria importante, eu estou pensando agora, esses ensaios, né, por mais daqueles critérios, eu vejo os critérios, né, para parabenizar Michele, de ser publicado, virado um livro didático, digital mesmo, desses ensaios, que estão ali no critério de bom, né, pelo menos, né, de excelente,
para as nossas aulas também, né? Então, não seria importante nós fazermos isso, né? De usar esse material, né? Depois tornar um livro didático, né? Desses ensaios de nossos alunos do ensino médio. Eu acho que, sim, é só uma curiosidade, só mesmo uma... No edital que nós participamos, né, para criar um fio, nós temos previsto um livro didático. E uma das possibilidades que nós pensamos é usar esses ensaios e publicar eles num e-book, claro que digital, né? Hoje em dia nem faz... A gente, com pouco recurso que tem, não tem como conseguir pagar um livro físico, né, para chegar em todo mundo. Mas, assim, uma única coisa é a questão de direitos autorais, que eu não sei como que fica, mas para aqueles estudantes, né, que aceitarem e, enfim, dados os critérios que a gente vai estabelecer, é uma possibilidade que a gente tem em mente, assim. Sim, hoje tem, né, essas editoras que fazem com impressão sob demanda, faz o e-book, a gente paga o e-book, daí sob demanda, se as pessoas querem, elas mandam imprimir, tem essa possibilidade de ficar mais barato, né? Eu acrescentaria só, né, que assim como o que a gente já vinha fazendo com a seletiva nacional, que é publicar todos os ensaios vencedores no nosso site, a gente tinha um site anterior, que era o ipobrasil.com, ele não está mais, a gente está mais usando, até eu tenho que desativar ele, né? No site da OnFio agora, a gente tem lá todos os ensaios que foram, né, premiados, de estudantes selecionados em seletivas anteriores, eles estão lá à disposição, então qualquer professor ou professora pode pegar esses ensaios e trabalhá-los com seus estudantes. E a nossa intenção é fazer o mesmo com os ensaios premiados na OnFio, poder publicar esses ensaios premiados no site, né, assim como as provas, e deixar isso sempre à disposição de estudantes, professores que queiram utilizá-los. A respeito da questão do direito direitos autorais que a Michele mencionou, até foi bom lembrar isso, tá? É muito importante para o nosso projeto, e, portanto, para todas as pessoas que estão aqui, eu acredito, né, que a gente possa depois publicar nas nossas redes sociais e no site, tá, fotos de todos os estudantes que participaram da Olimpíada, né? Então, o estudante vai até o local de prova, né, a gente poder tirar uma foto coletiva dos estudantes com a pessoa que está lá aplicando. Então, a gente gostaria de fazer isso, tá? Então, a gente pretende fazer, né, a gente pode até fazer um formulário, passar para os estudantes de vocês responderem, autorizando, né? E também a gente, né, pode, no dia da prova, tipo, eles assinarem um termo lá, de repente, né, de aceite, né, em relação ao uso da sua imagem, para a gente poder ter isso sendo veiculado depois nas nossas redes, assim como o ensaio, caso o ensaio venha a ser premiado, né. Isso já estava no edital até, eu não sei se não está no nosso edital agora. O estudante inscrito, ele já concorda de antemão em ter o seu ensaio publicado, caso ele seja premiado. Tá? Eu vou confirmar se isso está lá. Se não estiver, a gente faz um termo adicional ali depois para assinarem. Ok, muito obrigado, viu? Muito satisfeito com as respostas. Então, eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida que a gente possa... Senão, acho que a gente pode encerrar. E daí o Gustavo e o Marcos, a gente peço para vocês ficarem só para a gente fazer uma palavra. Mas então, se não tem mais dúvidas, eu vou encerrar a gravação. Depois a gente pode disponibilizar essa gravação, né, vou encerrar agora a gravação.